Deus está morto. O louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio, cria teu céu ou morre no vazio. Olá e bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um material bem denso, mas olha, fascinante. É um artigo acadêmico de Richard Carrier chamado Fatos Morais Objetivos Existem em Todos os Universos Possíveis. Foi publicado na revista científica Religions. Um título bem ousado, né? Convenhamos. Exatamente. E a questão central que ele coloca na mesa é, a gente precisa de Deus para a moralidade fazer sentido? Uhum. E o artigo não só argumenta que não, como ele vai além. Ele diz que é logicamente impossível que Deus seja a fonte da moral. É um argumento bem forte. Ele tenta primeiro demolir uma ideia para depois construir outra no lugar. Perfeito. Então a nossa missão aqui é exatamente essa. Primeiro entender essa demolição e depois, claro, analisar a construção. Se a moralidade não vem de uma entidade divina, de onde diabos ela vem? Certo. Vamos começar por essa demolição. O artigo não perde tempo e já traz à tona um dos quebra-cabeças assim mais antigos da filosofia, o dilema de Eutífron. Que, na sua forma clássica, pergunta, né? Algo é bom porque Deus ordena ou Deus ordena algo porque aquilo já é bom? Isso. E o artigo atualiza essa questão para as chamadas teorias da natureza divina, que são uma tentativa de contornar esse dilema. Certo. Mas aí um teísta poderia argumentar que isso é um falso dilema, não? Sim, é o argumento mais comum. Eles poderiam dizer, não é nenhum nem outro. A natureza de Deus é o próprio padrão do bem. É uma terceira via. Como o artigo responde a isso? Então, essa é a objeção mais famosa e o artigo enfrenta ela de frente. Ele diz que essa terceira via não resolve o problema, sabe? Ela só adia. Adia como? A pergunta se transforma em: a natureza de Deus é boa simplesmente por ser a natureza de Deus ou ela é boa por alguma razão independente? Ah, entendi. Se for a primeira opção, a gente cai no mesmo problema de antes, o da arbitrariedade. E é aí que entra aquele exemplo provocador do artigo, o do Deus onimalevolente, né? Ou seja, um ser todo-poderoso, mas puramente mau. Exato. Se a bondade é definida simplesmente pela natureza da divindade, então nesse universo, causar sofrimento de graça seria o bem. Exatamente. O fato de que a gente recua horrorizado só de pensar nisso, o fato de que até os teístas mais devotos sentem a necessidade de justificar ou reinterpretar atos divinos que parecem cruéis nas escrituras, Sim. Tudo isso mostra que a gente está, na prática, apelando para um padrão de bondade que existe fora de Deus. Ou seja, a gente intuitivamente sente que bondade significa alguma coisa e a gente julga a natureza de Deus com base nessa alguma coisa. Isso. A gente precisa de uma razão para acreditar que a natureza de Deus é boa. E essa razão, seja ela qual for, Deus promove o bem-estar, Deus é amoroso. Entendi. Essa razão em si é que se torna o verdadeiro fundamento da moral. Ela seria verdadeira com ou sem Deus. E o artigo aponta que, na prática, é isso que acontece nos debates. As pessoas acabam usando argumentos baseados no mundo real, né? Nos efeitos que certas ações têm nas pessoas, na sociedade. Exato. E o que é fascinante nisso é que no momento em que se faz isso, a discussão muda de patamar. Como assim? Na prática, isso coloca o teísta e o ateu no mesmo barco. Para descobrir se algo é bom ou mal, os dois precisam olhar para o mundo real, analisar as consequências, usar a razão. A referência a Deus acaba se tornando... desnecessária para o debate sobre o que é certo ou errado. Exatamente. Ok. Então o argumento até agora foi basicamente derrubar a estátua,
mostrar por que a moralidade baseada em Deus não se sustenta logicamente. Uhum. Mas a parte mais ambiciosa do artigo é o que ele tenta construir no lugar. Ele não quer só criticar. Ele quer provar que a moralidade existe objetivamente sem precisar de nenhuma divindade. E ele faz isso com um argumento lógico bem direto. É um argumento formal, em 3 passos. Ele tenta ser a prova de balas. Vamos com calma, então, porque esses argumentos lógicos podem ser traiçoeiros. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é uma definição. Premissa 1. Fatos morais verdadeiros só podem ser definidos como os imperativos que se sobrepõem a todos os outros imperativos. Ok. A palavra imperativo aqui significa só uma ordem, uma declaração de deve-se fazer X. O imperativo moral, segundo o artigo, é aquele que ganha de todos os outros. Certo. Então é como se fosse um trunfo moral. Eu posso ter um imperativo que diz eu devo chegar ao trabalho na hora. Sim. Mas, se no caminho eu vejo uma casa pegando fogo com uma criança na janela, surge um imperativo muito maior, eu devo ajudar a salvar aquela vida. Esse segundo se sobrepõe ao primeiro, ele é o trunfo. É essa a ideia. É exatamente essa a ideia. Qualquer outra definição de moral falharia. Porque se existisse um imperativo que se sobrepusesse ao seu, então, por definição, seria esse que deveria ser seguido. Faz sentido. O que é moral é o que tem autoridade final. Isso. Ok, premissa 1 entendida. E a segunda? Premissa 2. Para qualquer agente racional, sempre existirão imperativos hipotéticos verdadeiros que se sobrepõem a todos os outros. Peraí. Imperativos hipotéticos. O que é isso? Eu lembro desse termo das aulas de filosofia sobre o Immanuel Kant. Exato. Um imperativo hipotético é uma declaração do tipo se então. Se você quer o objetivo X, então você deve fazer a ação Y. Ah, claro. Por exemplo, se você quer matar a sede, então você deve beber água. O artigo argumenta que, no fundo, todos os imperativos verdadeiros são assim. Eles são sempre vinculados a um objetivo. Mas e os imperativos categóricos do Kant? Aqueles que deveriam ser universais, independentes de qualquer objetivo. O artigo argumenta que até eles são, secretamente hipotéticos. O próprio Kant disse que a razão para seguir seus imperativos categóricos era para alcançar um maior valor interior da sua própria pessoa. Ou seja, se você quer esse valor, então você deve seguir essas regras. Entendi. A questão é que, para um imperativo ser verdadeiro, tem que haver uma razão para um agente racional preferir aquele comportamento. Sem um objetivo, não há motivo para agir. Entendi. Mas a premissa diz que sempre existirão esses imperativos que se sobrepõem. Por quê? E se um agente racional for um nihilista e simplesmente não tiver objetivos? Como o argumento lida com isso? Ótima pergunta. O argumento é que um agente racional, por definição, tem pelo menos um objetivo implícito: ser racional. Ser racional como um objetivo. Sim. E esse objetivo inicial gera uma cascata de outros. Para ser racional, você precisa buscar informações verdadeiras, precisa avaliar consequências, precisa descobrir o que é preferível para si mesmo. Certo. Portanto, para qualquer ser que opera com base na razão, sempre vai haver um conjunto de se então que são verdadeiros e que, quando analisados, vão levar a uma conclusão sobre qual curso de ação é o melhor, o que se sobrepõe a todos os outros. Ok. Então o próprio ato de raciocinar já pressupõe o objetivo de continuar raciocinando bem. E isso gera outros imperativos. Então temos a premissa 1, que define moralidade como o imperativo supremo. E a premissa 2, que diz que para qualquer ser racional, sempre existirá um imperativo supremo. A conclusão parece óbvia. A conclusão é, portanto, para qualquer agente racional, sempre existirão fatos morais verdadeiros, e como isso deriva da própria natureza da racionalidade e dos fatos do universo em que esse agente vive, esses fatos morais são objetivos e não dependem de Deus. Uau! É um argumento elegante. O grande pulo do gato do artigo, então, é este. A moralidade não é um conjunto de regras que alguém nos deu. Não. É uma consequência inevitável da própria racionalidade, aplicada aos fatos do mundo. É tipo matemática. 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer universo.
E segundo Carrier, a moralidade funciona da mesma forma. É algo que se descobre, não que se inventa. Exatamente essa é a proposta. Mas isso levanta uma questão. Se esses fatos morais existem em todo lugar, isso significa que não matar ou não roubar são regras universais, válidas em qualquer planeta, com qualquer tipo de vida inteligente? É aqui que o artigo faz uma distinção que é crucial entre fatos morais contingentes e universais. Ok. Os fatos contingentes são aqueles que dependem das circunstâncias específicas, da física de um determinado mundo. E ele dá um exemplo ótimo sobre isso, o homicídio. No nosso mundo, matar alguém é imoral porque nós somos frágeis, mortais e valorizamos nossa existência. Claro. Mas ele imagina um mundo hipotético onde, se você mata alguém, essa pessoa ressuscita na hora, mais jovem e saudável do que antes. Nesse mundo, o ato de matar deixaria de ser imoral. A consequência do ato muda completamente, então o cálculo moral também muda. Entendi. A moralidade, nesse sentido, não é um conjunto de regras fixas como não matarás, mas um método racional para determinar o comportamento preferível dadas as circunstâncias. Como regras para tempos de paz versus tempos de guerra. Exato, ou cenários de barcos salva-vidas. A ação específica pode mudar. Isso faz sentido para regras específicas que dependem do contexto. Mas para a moralidade funcionar de forma objetiva, a gente não precisaria de alguns princípios que valessem em qualquer universo. E não importa a física. O artigo chega a propor algum? Sim, ele sugere que por baixo das regras contingentes existem princípios universais. Um princípio central poderia ser algo como: através da sua escolha de comportamento, produza o menor dano desnecessário possível. Ok. A partir daí, outras virtudes universais tenderiam a surgir em qualquer sociedade de agentes racionais. Coisas como razoabilidade, compaixão e honestidade. E por que elas surgiriam? Simplesmente porque seriam as melhores estratégias para alcançar os objetivos que um agente racional, bem informado, sempre preferiria. Certo. Mas agora vamos para as objeções, porque eu já consigo ouvir algumas. O artigo antecipa a crítica de que, mesmo que esses fatos morais sejam objetivamente verdadeiros, alguém pode simplesmente não gostar deles. O famoso "e daí?". Sim, ele chama isso de objeção emocional. E a resposta é bem direta. Se algo é um fato, os nossos sentimentos sobre ele não mudam sua veracidade. Certo. Você pode não gostar que a gravidade exista, mas se pular de um prédio vai cair do mesmo jeito. O ponto é que um agente racional e bem informado não teria como ignorar esses fatos sem agir contra os próprios interesses. Isso leva a outra objeção comum, a de que essa visão da moralidade é, no fundo, só egoísmo. É sobre fazer o que é melhor para mim. Exato. E o artigo responde a isso em 2 níveis. Primeiro, ele aponta que muitos sistemas morais teístas também são fundamentalmente egoístas. Seja bom para ir para o céu e evitar o inferno. Verdade. Mas, mais importante, ele redefine o que significa interesse próprio racional. Não se trata de ser impiedosamente egoísta. Essa ideia de que o egoísmo racional leva à compaixão parece um paradoxo. Como a teoria dos jogos prova isso na prática? O que significa esse tal de tit for tat modulado que o artigo menciona? Imagine um jogo simples, onde 2 jogadores podem escolher cooperar ou trair. A traição dá um ganho imediato maior, mas se os 2 traírem, os 2 perdem. A cooperação mútua dá um ganho bom e estável para ambos. Ok. A estratégia tit for tat modulado é um conjunto de regras para jogar esse jogo repetidamente. A regra é: comece cooperando. Na rodada seguinte, faça o que o seu oponente fez na rodada anterior. Ou seja, não ser trouxa. Se ele te traiu, você trai de volta. Exatamente. Mas aqui vem a parte modulada, que é o crucial. De vez em quando, mesmo que o outro tenha te traído, perdoe e tente cooperar de novo. Essa estratégia que mistura cooperação inicial, punição recíproca e perdão estratégico consistentemente vence as estratégias puramente egoístas ou puramente altruístas em simulações de computador. Sério? Sim. Ela mostra matematicamente que ser um bom vizinho, mas não um vizinho bobo, é a melhor forma de se dar bem a longo prazo em qualquer sistema social. Então, a compaixão e o perdão não são só sentimentos bonitinhos. São ferramentas estratégicas para o sucesso a longo prazo. Precisamente.
O interesse próprio, quando perseguido de forma racional e com visão de longo prazo, leva a virtudes como compaixão, honestidade e confiabilidade, não ao egoísmo destrutivo. E o artigo usa os psicopatas como um exemplo do fracasso da estratégia oposta. É uma ótima contraprova. A estratégia deles de manipulação e egoísmo puro parece vantajosa no curto prazo, mas no fim das contas... Leva a vidas miseráveis, a condição deles os impede de acessar as alegrias da cooperação, da amizade, do amor. Leva a comportamentos irracionais e autodestrutivos. Eles sofrem de uma pobreza de relações e de um descontentamento interno crônico. O que reforça a ideia. Isso. Reforça a ideia de que o bem-estar de um agente está intrinsecamente ligado a essas virtudes que, à primeira vista, parecem altruístas. Sabe, o que mais me marcou nesse argumento todo não é nem a crítica à moralidade divina, mas essa ideia de que a compaixão pode ser uma conclusão racional. Geralmente a gente pensa nela como uma emoção, algo separado da lógica fria. Mas o artigo a enquadra como a estratégia mais inteligente. Isso muda completamente a perspectiva. Transforma a moralidade num campo de conhecimento, como a ciência. É algo a ser descoberto através da razão e da evidência, não algo recebido por autoridade. E isso também implica que o progresso moral é real e possível. Sim, como no exemplo do sufrágio feminino que o artigo cita. Exato. A sociedade passou de uma visão baseada na ignorância e em crenças factualmente incorretas sobre as mulheres para uma conclusão moral baseada em fatos, de que não há nenhuma razão objetiva para negar-lhes o direito ao voto. Certo. A nossa moralidade evolui à medida que o nosso conhecimento sobre o mundo e sobre nós mesmos aumenta. A gente deixa de ser irracional, se torna mais informado e nossa moralidade melhora como resultado. Então, resumindo, o argumento é que fatos morais são uma propriedade inerente de qualquer universo com agentes racionais fundamentados na própria racionalidade e nos fatos daquele universo. Exatamente. A moralidade é uma tecnologia que seres racionais descobrem para navegar em seu mundo da melhor maneira possível. Para fechar, vamos deixar uma provocação para quem nos ouve, com base nesse material. O artigo defende que um agente irracional e bem informado escolheria a compaixão e outras virtudes porque elas levam aos melhores resultados. A base de tudo era a racionalidade. Sim. Isso levanta uma questão importante. Se o fundamento da moralidade é a racionalidade, qual é a nossa obrigação moral para com aqueles que agem de forma irracional ou que são incapazes de raciocinar? O imperativo é ajudá-los a se tornarem mais racionais? Protegê-los das consequências da sua irracionalidade? Ou algo completamente diferente? Na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo.
quer criar, o outro fugir. Dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim e agora eu tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.